Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Média, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Agora, então, com o sinal da cruz e a bênção do Papa Francisco, teremos, então, o início propriamente dito da audiência geral de hoje. Preparemos-nos, então, para receber a bênção do Padre. La pace sia con voi. Depois da benção do Santo Padre, temos então início das leituras nas diversas línguas. Hoje a leitura da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 15 a 18. Inicialmente em italiano. Ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti. Pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Parola di Dio. Agora, depois do italiano, teremos então proclamação da leitura em francês. La première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Depois do francês, seguindo a tradicional sequência das línguas da audiência geral, agora a leitura proclamada em inglês. See that none of you repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to all. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for all of you. The word of the Lord. Depois do inglês, agora a leitura em alemão. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, agora, proclamação da leitura em espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús. Palavra de Deus. E hoje a leitura em português será proclamada pelo nosso colega Raimundo Lima. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estai sempre alegres.
orai continuamente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Segue agora a leitura em árabe. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي: احترسوا أن يجازي أحد شرا بشر، بل يطلب الخير دائما بعضكم لبعض واطلبوه لجميع الناس. افرحوا دائما، لا تكفوا عن الصلاة، اشكروا على كل حال، فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. كلام الرب. Por fim, agora, a leitura em polonês. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze, sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Oto Słowo Boże. E agora nos preparemos então para ouvir a catequese do Santo Padre. O tema hoje é rezar e servir com alegria, Kateri Tekakwitha, primeira santa nativa da América do Norte. Essa catequese, que se insere no ciclo de catequeses, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Agora, continuando essa catequese sobre o tema do zelo apostólico e da paixão pelo anúncio do Evangelho, hoje olhamos para Santa Kateri Tekakwitha, a primeira mulher nativa da América do Norte a ser canonizada. Nascida por volta do ano 1656, em um vilarejo na parte alta do estado de Nova York, era filha de um chefe Mohawk não batizado e de uma mãe cristã algonquina, a qual ensinou Kateri a rezar e cantar hinos a Deus. Também muitos de nós fomos apresentados ao Senhor pela primeira vez no âmbito familiar, sobretudo pelas nossas mães, nossas avós. E assim inicia a evangelização. E não esqueçamos isso, que a fé sempre é transmitida em dialeto. Pelas mães, pelas avós, a fé é transmitida em dialeto. A evangelização muitas vezes começa assim, com gestos simples, pequenos, como os pais que ajudam os filhos a aprender a falar com Deus na oração e que lhes falam do seu amor grande e misericordioso. Os fundamentos da fé para Kateri, e muitas vezes também para nós, foram lançados dessa forma. Ela recebeu da mãe em dialeto da fé. Quando Kateri tinha 4 anos, uma grave epidemia de varíola atingiu o seu povo. Quer seus pais, como o irmão mais novo, morreram. E a própria Kateri ficou com cicatrizes faciais e problemas de visão. A partir daquele momento, Kateri teve que enfrentar muitas dificuldades, certamente aquelas físicas, devido aos efeitos da varíola, mas também as incompreensões, as perseguições e até as ameaças de morte que sofreu após o seu batismo no domingo de Páscoa de 1676. Tudo isso deu a Kateri um grande amor pela cruz, um sinal definitivo do amor de Cristo que se deu até o fim por nós. O testemunho do Evangelho de fato não diz respeito somente ao que é agradável, devemos também saber carregar com paciência, confiança e esperança as nossas cruzes cotidianas. A paciência.
diante das dificuldades, as cruzes. A paciência é uma grande virtude cristã. Quem não tem paciência não é um bom cristão. A paciência de tolerar as dificuldades e todas as outras, as que nos colocam em dificuldades. A vida de Kateri ensina que todo desafio pode ser vencido se abrirmos o coração a Jesus, que nos concede a graça na qual temos necessidade de continuar nosso caminho. Abrir o coração a Jesus. Essa é uma receita para continuar bem. Depois de ser batizada, Kateri teve que se refugiar entre os Mohawk, na missão jesuíta perto da cidade de Montreal. Lá participava da missa todas as manhãs, dedicava tempo à adoração ao Santíssimo Sacramento, rezava o rosário e vivia uma vida de penitência. Essas suas práticas espirituais impressionavam a todos na missão. Reconheceram em Kateri uma santidade que atraía porque nascia do seu profundo amor a Deus. E é precisamente Deus nos chama por atração. Ele chama esse desejo de ser próximo a Ele, porque Deus atrai e ela sentiu essa graça da atração divina. Ao mesmo tempo, ensinava as crianças da missão a rezar e, pelo constante cumprimento das suas responsabilidades, incluindo o cuidado dos doentes e dos idosos, deu um exemplo de serviço humilde e amoroso a Deus e ao próximo. Sempre a fé expressa no serviço. A fé não é para maquiar a si mesmo, a alma, não, mas é para servir. Embora tenha sido encorajada a se casar, Kateri queria dedicar sua vida completamente a Cristo. Impossibilitada de ingressar na vida consagrada, professou voto de virgindade perpétua em 25 de março de 1679. Essa sua escolha revela outro aspecto do zelo apostólico: a dedicação total ao Senhor. Certamente nem todos são chamados a professar o mesmo voto de Kateri. No entanto, cada cristão é chamado todos os dias a comprometer-se de coração indiviso na vocação e missão que lhe foi confiada por Deus, servindo a Ele e ao próximo no espírito de caridade. Queridos irmãos e irmãs, a vida de Kateri é um ulterior testemunho do fato de que o zelo apostólico implica quer uma união com Jesus, alimentada pela oração e pelos sacramentos, como pelo desejo de difundir a beleza da mensagem cristã por meio da fidelidade à própria vocação particular. A última palavra de Kateri são belíssimas. Antes de morrer, disse: Jesus, eu te amo. Também nós, portanto, aurindo força do Senhor, como fez Santa Kateri Tekakwitha, aprendamos a realizar ações ordinárias de maneira extraordinária e, assim, crescer todos os dias na fé, na caridade e no testemunho zeloso de Cristo. Não esqueçamos, cada um de nós é chamado à santidade. A santidade todos os dias, a santidade da vida cristã comum. Cada um de nós tem esse chamado. Sigamos em frente por esse caminho. O Senhor não faltará. Assim o Santo Padre conclui a catequese dessa quarta-feira, que é de número 19, dentro desse ciclo da paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente. Hoje recordamos, tem por tema rezar e servir com alegria. Kateri Tekakwitha, a primeira santa nativa da América do Norte. Agora temos o resumo da catequese nas diversas línguas. Começamos com o francês. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion
que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que Agora sim, o resumo da catequese em francês. Queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos a nossa catequese sobre o zelo e a paixão apostólica, graças à figura de Santa Cateri Tecauita, a primeira mulher indígena da América do Norte a ser canonizada. Apenas sua mãe, de uma tribo diferente daquela de seu pai, foi batizada. E foi ela quem ensinou Cateri a rezar e louvar a Deus. Mas uma epidemia de varíola a deixou órfã. Ela mesmo guarda em toda a sua vida as marcas no rosto e tem uma visão muito prejudicada. Depois do batismo, recebido aos 20 anos, o engajamento de Cateri na missão dos padres jesuítas com as crianças e doentes ou idosos, como sua maneira de servir humildemente, de rezar ou de carregar as cruzes, edificou a todos e mostrou claramente grande zelo apostólico. Seu desejo de se entregar totalmente a Deus levou a professar o voto de castidade aos 23 anos, um ano antes da sua morte prematura. A breve vida de Cateri Tecauita revela a alegria silenciosa e liberdade de uma vida aberta ao Senhor e aos outros, numa vida cotidiana totalmente doada. Agora, saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. In particolare le suore della Presentazione di Maria, che stanno celebrando il loro capitolo generale, nella luce della recente canonizzazione della fondatrice Marie Rivier. Cari fratelli e sorelle, lasciatevi prendere dallo zelo e della passione apostolica che lo Spirito Santo infonde sempre in coloro che amano Dio e lo mettono al di sopra di tutto. Dio benedica tutti voi. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, presentes nessa audiência, em particular as irmãs da Apresentação de Maria, que estão celebrando seu capítulo geral, na luz da recente canonização da fundadora Marie Rivier. Queridos irmãos e irmãs, deixai-vos tomar pelo zelo e pela paixão apostólica que o Espírito Santo infunde naqueles que amam a Deus e o colocam acima de tudo. Que Deus vos abençoe. Depois do francês, passamos para o resumo da catequese em inglês, recordando que estão conosco TV Aparecida, TV Canção Nova, EWTN-TV, Rede Católica de Rádios, Milícia da Imaculada, também conosco Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas. A saudação então a todas as emissoras, também você que está conosco nos acompanhando pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube e também pelo nosso site Vatican News. Agora então, o resumo da catequese. Vossas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Agora então, o resumo da catequese em alemão. Recordando que nós temos uma sala Paulo VI praticamente lotada. A temperatura hoje na Praça São Pedro, neste momento, está por volta dos 18 graus Celsius. Tivemos uma mudança de tempo nos últimos dias. A temperatura desceu praticamente em 10 graus. Quase já um pouquinho sentindo o gostinho do outono. Também temos um grande grupo de brasileiros presente na audiência desta quarta-feira.
segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder Agora passamos então ao resumo da catequese, queridos irmãos e irmãs. Muitas vezes são as nossas mães e avós que nos ensinam a rezar e a testemunhar o amor misericordioso de Deus. O mesmo aconteceu na vida de Santa Kateri Tekakwitha, que nasceu em 1656, filha de nativos norte-americanos, e mais tarde foi canonizada, sendo a primeira nativa americana a ser elevada à glória dos altares. Depois que seus pais e seu irmão mais novo morreram em uma epidemia de varíola, ela, devastada pela doença, suportou muitas adversidades por causa de sua fé. Após o batismo, ela teve que fugir para o Canadá, onde foi aceita pela missão jesuíta perto de Montreal. Lá ela ensinou as crianças a rezar e a cuidar dos idosos e doentes. A sua vida devocional de fé foi alimentada pelo amor ao Senhor crucificado, pela Eucaristia, pela adoração e pela oração do Rosário. Em sinal de total devoção, ela fez o voto de castidade em 1679. Nas suas últimas palavras, Jesus, eu te amo, atitude que marcou toda a sua vida, o seu amor a Deus e aos outros seres humanos, é mais uma vez belamente expressada. Tomemos como modelo o seu exemplo de zelo apostólico e, como ela, cumpramos as nossas tarefas cotidianas na alegria serena do amor profundo pelo bem dos nossos semelhantes e pelo louvor de Deus. Agora então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, annunciate il Vangelo con gioia, abbiate fiducia nel Signore, il cui grande amore per noi tutti si è rivelato in pienezza sulla croce. Alzate i vostri occhi e i vostri cuori al Signore, crocifisso e risorto, e crescerete nella fede, nella speranza e nella carità. Agora a tradução de suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, anunciem o Evangelho com alegria e tenham confiança no Senhor, cujo grande amor por nós se revelou em plenitude na cruz. Elevem os vossos olhos e os vossos corações ao Senhor crucificado e ressuscitado, e assim vocês crescerão na fé, na esperança e na caridade. Depois do alemão, será então o próprio Papa Francisco a fazer o resumo da catequese em espanhol, naturalmente. Inicialmente temos essa pequena introdução, sempre recordando que os ingressos para participar da audiência são gratuitos e os grupos que gostariam de ser citados também no momento da saudação do Santo Padre, sempre se deve, no momento que se faz o pedido dos bilhetes à Prefeitura da Casa Pontifícia, indicar então o número de pessoas e o número do grupo. No site vatican.va, www.vatican.va, você procura ali Prefeitura Apostólica e ali, então, existe o módulo a ser preenchido e também o endereço e-mail ao qual deve ser enviado. E agora, então, resumo da catequese em português com Raimundo Lima. Santo Padre,
Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguindo nossa catequese sobre o zelo apostólico, olhamos hoje para a Santa Kateri Tekakwitha, a primeira mulher indígena da América do Norte a ser canonizada, filha de um chefe Mohawk, não batizado, e de mãe cristã algonquina, que ensinou a pequena Kateri a rezar e a cantar hinos a Deus. Quando tinha 4 anos, Kateri perdeu os pais e o irmão menor durante uma grave epidemia de varíola, que a deixou também com marcas na face e problemas de visão. Enfrentou incompreensões e perseguições a partir da decisão de ser batizada na Páscoa de 1676, tendo que refugiar-se em uma missão jesuíta perto de Montreal. As suas devotas práticas de piedade impressionavam a todos na missão, onde ela ensinava os mais pequenos a rezar. Vemos aqui como a sua relação com o Senhor, marcada pelo sofrimento e pela cruz, portava frutos concretos em favor dos mais pobres e necessitados. Encorajada a casar-se, Kateri queria, entanto, dedicar-se inteiramente a Cristo. Impossibilitada de entrar na vida consagrada, fez um voto privado de virgindade perpétua na solene Anunciação, em 1679. Faleceu em abril do ano seguinte, com apenas 24 anos, e suas últimas palavras foram: Jesus, te amo. A sua vida é mais um testemunho de que o zelo apostólico implica a união vital com Jesus e o desejo de difundir a mensagem cristã através da fidelidade à própria vocação. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese. Impariamo da Santa Kateri a vedere nelle difficoltà e le incomprensioni che troviamo sulla strada della nostra vita un modo di unirci al Signore e alla sua croce per portare frutti abbondanti nella nostra missione di annunciare il Vangelo. Dio vi benedica e vi protegga di ogni male. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa. Aprendamos com Santa Kateri a ver nas dificuldades e incompreensões que encontramos pela estrada da nossa vida um modo para unir-nos ao Senhor e à sua cruz, para produzir abundantes frutos em nossa missão de anunciar o Evangelho. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Bandeiras também de Portugal. Sim, nosso colega Raimundo Lima fez o resumo da catequese. Em português, agora então temos o resumo da catequese em árabe. Mas aproveitando a saudação do Santo Padre, os peregrinos de língua espanhola, presentes naturalmente em grande número, essa grande sala Paulo VI, recordou que amanhã, na parte da tarde, ele parte para o continente asiático para visitar os irmãos e irmãs da Mongólia. Peço a vocês, disse o Santo Padre, que me acompanhem nessa viagem com sua oração.
Recordamos que ainda no Ângelus do último domingo, o Santo Padre fez o mesmo convite. Na quinta-feira, partirei para uma viagem de alguns dias ao coração da Ásia, à Mongólia. Essa é uma visita muito desejada, que será uma oportunidade para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade. Também para conhecer de perto um povo nobre e sábio, com uma grande tradição religiosa que terei a honra de conhecer, especialmente no contexto de um evento interreligioso. O Papa então se dirige aos presentes na Praça São Pedro, mas naturalmente esse convite é dirigido também a nós, dizendo que ele estava feliz por viajar e também pedindo orações por essa sua missão. Recordando que em 1246, Papa Inocêncio IV havia enviado o franciscano Giovanni di Pian de Capina com uma carta a ser entregue ao imperador mongol. Mas praticamente em 1992, muitos séculos mais tarde, então, os missionários da Consolata começaram então a semear a semente do Evangelho. Foram os primeiros missionários. Presença fundamental também nessa história da evangelização da Mongólia foi o bispo filipino Venceslau Padilha. Nós estaremos naturalmente acompanhando mais essa peregrinação do Santo Padre. Ressaltando também que é o primeiro pontífice a visitar a Mongólia. João Paulo II quis fazê-lo em 2003, foram feitos preparativos para a viagem, mas por diversos motivos não foi possível realizá-lo. Agora então, saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando incontriamo difficoltà nel vivere e annunciare il Vangelo, apriamo il cuore al Signore che ci concede la grazia di cui abbiamo bisogno per proseguire nel cammino della vita cristiana con fedeltà e perseveranza. Il Signore vi benedica tutti voi e vi protegga sempre da ogni male. Ora a tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe. Quando encontramos dificuldade no viver e no anunciar o Evangelho, abramos o coração ao Senhor, que nos concede a graça, da qual temos necessidade para prosseguir no caminho da vida cristã com fidelidade e perseverança. O Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. Passamos agora para o resumo da catequese em polonês, sempre recordando as línguas tradicionais da audiência geral: italiano, francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe, polonês. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim Ontem também o Departamento das Celebrações Litúrgicas divulgou o calendário das celebrações a serem presididas pelo Santo Padre nos meses de setembro e outubro. Em viagem à França, o consistório para a criação de novos cardeais, abertura, encerramento da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos entre as celebrações presididas pelo Papa. Vamos ao resumo da catequese em polonês. Em outra catequese sobre o zelo apostólico, olhamos para a norte-americana Santa Caterina Tekakwita. Ela nasceu em 1656, na atual Nova York. Ela era filha de um chefe Mohawk e de uma mulher cristã alonquina. Foi sua mãe quem ensinou a rezar. A evangelização também hoje começa assim. Muitas vezes são as mães ou as avós que falam pela primeira vez aos filhos sobre o grande e misericordioso amor de Deus. Caterina Tekakwita teve que enfrentar muitas dificuldades. Aos 4 anos, ela perdeu os pais e o irmão mais novo devido a uma epidemia de varíola. Ela também sofreu fisicamente com as cicatrizes deixadas pela doença e com problemas de visão. Quando ela tinha 20 anos, foi batizada, enfrentou perseguição
e a morte. Ela carregava suas cruzes diárias com paciência, confiança e esperança. É nisso que consiste o testemunho do Evangelho. Para seguir o caminho da vida cristã, devemos abrir o coração a Jesus, que nos ajudará a superar todos os desafios. Por causa dos perigos que ameaçaram após o batismo, Kateri refugiou-se numa missão jesuíta perto de Montreal, onde deu exemplo de serviço humilde e amoroso a Deus e ao próximo. Ela dedicou tempo à adoração, à oração, cuidou dos doentes, dos idosos e dos pobres. Embora tenha sido incentivada a se casar, decidiu professar o voto da castidade, dedicando-se a vida inteira a Cristo. Suas últimas palavras antes de morrer, aos 24 anos, foram: Jesus, eu te amo. Seguindo o exemplo dessa santa e inspirando-nos no Senhor, também nós, realizando de forma extraordinária as atividades ordinárias, cresçamos na fé, no amor e levemos a beleza da mensagem cristã por meio da fidelidade à nossa vocação. E agora, saudação do Santo Padre aos poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Nella vostra patria siete in attesa dell'imminente beatificazione della famiglia Ulma. In molte parrocchie la novena che inizierà dopodomani sarà una preparazione spirituale all'evento. L'esempio di questa famiglia eroica che ha sacrificato la propria vita pur di salvare i perseguitati ebrei vi aiuti a comprendere che la santità e i gesti eroici si raggiungono attraverso la fedeltà nelle piccole cose quotidiane. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras, também recordando os poloneses sempre em grande número nas audiências gerais. Saúdo cordialmente todos os poloneses. Na vossa pátria, estão em expectativa pela iminente beatificação da família Ulma. Em muitas paróquias, a novena, que iniciará depois de amanhã, será uma preparação espiritual para o evento. O exemplo dessa família heróica, que sacrificou a própria vida para salvar os perseguidos hebreus, vos ajude a compreender que a santidade e os gestos heróicos são alcançados por meio da fidelidade nas pequenas coisas cotidianas. Vos abençoo de coração. O Santo Padre recordou então a beatificação da família Ulma. Agora temos um pequeno canto e agora então passamos saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana. Também, naturalmente, os italianos, pela proximidade, são sempre em maior número na audiência. Aproveitamos também nessa introdução para recordar aos recém-casados, para receber a bênção do Santo Padre, eles devem seguir o mesmo procedimento para o pedido dos bilhetes, como dito anteriormente. Escrever para a prefeitura da Casa Pontifícia, mas no dia da audiência, então, o noivo vir de terno e a noiva, a esposa, então, com o vestido de noiva. Depois de amanhã, 1º de setembro, se celebra o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, inaugurando o Tempo da Criação, que durará até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. Naquela data, eu tenho a intenção de publicar uma exortação, uma segunda Laudato Si. Unamos-nos aos nossos irmãos cristãos no empenho de custodiar a criação como
dom sagrado do Criador. É necessário estar ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, para pôr fim à insensata guerra à nossa casa comum, que é uma guerra mundial. Exorto todos vocês a trabalharem e rezarem para que a criação abunde novamente de vida. Saúdo com afeto os peregrinos de língua italiana, em particular os crismandos da Diocese de Chiavari. Fanno rumore questi, Cari ragazzi. Queridos jovens, queridos jovens, recentemente vocês receberam a efusão do Espírito Santo. Empenhe-se em encontrar todos os dias a força e a coragem em Deus. Acolho com prazer a paróquia de San Giovanni Apóstolo de Barletta, que celebra o 25º aniversário de instituição. Que esse aniversário fortaleça em cada um o espírito de fé e de comunhão eclesial. Saúdo também a banda de Castelvenere e agradeço-lhes pelo seu compromisso cultural e social. Dirijo agora um pensamento aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Só Cristo tem as palavras de vida eterna. Desejo, portanto, que o sigais sempre com o coração aberto e entusiasmado e que dele testemunheis todos os dias a vossa vida. E, por favor, renovemos a nossa proximidade e a nossa oração pela querida e martirizada Ucrânia, tão provada por grandes sofrimentos. A todos vocês a minha bênção. Agora teremos o canto em latim do Pai Nosso, concluindo então a audiência geral de hoje. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, muitos aplausos, muita alegria, Sala Paulo VI repleta nessa quarta-feira, 30 de agosto de 2023. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos então ao final da audiência geral de hoje. Papa Francisco, que dedicou a sua catequese ao tema Rezar e Servir com Alegria, Kateri Tekakwitha, primeira santa nativa da América do Norte. Papa Francisco, então, nos propondo, então, ela como modelo. E o Santo Padre, então, que fez essa exortação à paciência, né? Quão é necessária a paciência diante das dificuldades, quanto é importante a paciência para seguirmos na nossa vida cristã. Recordando então a viagem do Santo Padre, que amanhã à tarde parte para a Mongólia, também
Rezemos então por essa missão do Santo Padre, o Papa Francisco. Recordando que na Mongólia existem apenas 1.500 católicos. Brincamos aqui que talvez será a primeira viagem no qual o Papa poderá saudar todos os fiéis presentes naquele país. Assim nós encerramos então a nossa transmissão dos estúdios da Rádio Vaticano, Vaticano News. Jackson Erpin desejando a todos vocês uma boa quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.